Oiê. Boa noite, povo. Tá me ouvindo direitinho? Como é que estão aí? Estão ouvindo direitinho? Tá aparecendo o vídeo direitinho? Tudo certinho então, né? Ótimo. Boa noite, né, gente? Não sei se vocês já estão cansados de ver minha cara por aqui, mas prometo que essa é a última aqui no YouTube. Aqui no YouTube. Ah, que fofo, gente. Faltou só a Érica. Cadê a Érica? A Érica tá trabalhando, né, hora dessa. Então tá ótimo, né? Vocês estão me ouvindo direitinho. Tá pegando aí direitinho tudo. Ventilador atrapalhando, não, né? Bom, então vamos lá. Hoje eu vou falar com vocês, igual vocês viram aí no título, né? Eu vou falar com vocês hoje sobre o protocolo Sinatra. Bom, primeiro eu vou responder algumas dúvidas, né? Que o pessoal me mandou tanto lá no grupo, no formulário, quanto pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp eu recebi muita dúvida também. E hoje eu não consegui responder todas as dúvidas que me mandaram hoje. Então eu deixei para responder algumas aqui. E eu trouxe para vocês também, porque são dúvidas que acabam que... Como é muita gente que me pergunta esse tipo de coisa, eu trouxe para responder para todo mundo de uma vez também, né? Bom, então vamos lá. Eu falei nesses últimos dias sobre vários assuntos aqui. Falei sobre o colesterol, falei sobre a vitamina D, falei sobre os mitos do colesterol, falei sobre a importância da suplementação, falei por que a alimentação sozinha ela não funciona, falei sobre diversos assuntos e aí o pessoal acabou que ontem, acho que eles deram uma revisada, né, nos vídeos, nos outros vídeos, e acabaram me perguntando, né, sobre todas as aulas, então, que já aconteceram, as outras 5 aulas. E hoje eu vou responder as dúvidas antes de falar do protocolo Sinatra, porque acaba que isso vai chegar. A última dúvida que eu vou responder aqui tem a ver com o protocolo Sinatra também. Então eu vou responder as dúvidas primeiro, tá? Bom, a primeira dúvida foi em relação à dosagem de vitamina D por dia. Eu tinha falado com vocês, né, que a dosagem que a gente deveria pegar aí o sol entre meio-dia e 2, né, porque eu expliquei tudo direitinho, para produzir a vitamina D de forma correta, né, que a gente pudesse usar esse sol como um anticâncer, né. Então, muitas pessoas ficaram em dúvida em relação a tomar a suplementação. Olha, a vitamina D, não existe estudo científico que comprove intoxicação por vitaminas. Existem alguns estudos, alguns casos, existe um caso na literatura de uma pessoa que teve intoxicação por vitamina D, mas porque ela tomou muitas miligramas de uma vez, durante, acho que 6 meses, parece, e ela teve caso de intoxicação porque ela só consumia vitamina D, ela não faz suplementação de nenhuma outra vitamina, nenhum outro mineral. E o que acontece, né? Como eu expliquei aqui na primeira aula, as vitaminas, elas são complementares, elas precisam elas precisam de quase todas para fazerem o corpo funcionar da maneira correta. Então, igual eu falei para vocês, não quer dizer que você vai tomar a vitamina B12 e você vai ter força no músculo, não é isso.
A vitamina B12, ela age, né, no processo que vai formar a energia do músculo. Não quer dizer que é a B12 que dá energia para o músculo, mas por que quando a B12 falta você não tem energia? Porque não tem, o processo não continua, né? É a mesma coisa daquela história lá dos dois caras lá, que eram 3 caras que trabalhavam junto e esse dia o cara faltou. Então os 2 caras, um cavava e o outro tampava o buraco, o outro cavava e o outro tampava o buraco. A pessoa foi perguntar por que eles estavam fazendo aquilo. Ele falou, porque o fulano que coloca sementes não veio hoje. Então de nada adianta você cavar o buraco e tampar se não tem semente lá dentro. Então é o mesmo caso da B12. A B12 ela vai ali para ajudar nesse processo, né, de formação de energia, e acaba que se falta uma coisinha, o corpo reclama, entendeu? A energia não acontece, a energia não é feita. Então, quando tem essa falta, né, de vitamina, nunca é uma só. Você nunca tem falta de uma vitamina só, não existe isso. Se você falta uma vitamina só, né, você fez o exame de uma vitamina, você pode saber que você tem deficiência de mais um monte de vitaminas. Então, quando a gente toma a vitamina D, ela age em conjunto com várias outras vitaminas, né? A vitamina D, por exemplo, ela é responsável por fixar o cálcio nos ossos. Ela ajuda, mas ela não é a principal responsável. Ela ajuda a fixar o cálcio nos ossos, mas ela não é a principal responsável por fixar o cálcio nos ossos, entendeu? Então, a vitamina D, ela é essencial. Existem estudos que comprovam que a pessoa tomou até 40 miligramas de vitamina D, ou seja, é muita coisa. Só para vocês terem uma ideia, 40 mil UI, que é a unidade unidade internacional, né, que a gente coloca aí de vitamina D, você pode olhar aí seu suplemento de vitamina D, tá aí o I na frente, né? Então, quando tem 40 mil UI, é 1 miligrama de vitamina D. Então, assim, a gente tem medo porque o número parece grande, né, quando a gente fala isso. Se 40 mil UI é 1 miligrama, então 10 mil UI, então, é 0,25 miligramas, né? Ou seja, é 25 microgramas, né? É isso? Acho que, se não me engano, é isso. Eu faço cálculo só da UI por miligrama. Então, assim, não é uma dosagem muito grande. E outra coisa, quando a gente toma sol, né, entre meio-dia e 2, no horário certinho de tomar sol, para produzir vitamina D, a gente toma ali os 10, 15 minutos, até 20, 30 minutos para pessoas negras, né, que tem mais proteção na pele, a gente produz cerca de 20 mil unidades de vitamina D, ou seja, a gente produz mais ou menos aí meio miligrama de vitamina D. Então não tem problema, não corre perigo de você tomar a vitamina D demasiadamente, né? Lógico, mantendo sempre a lógica. Você não precisa pedir uma quantidade muito alta, justamente porque você não tem nada ainda. Se já tiver alguma coisa, né? Se já tiver alguma deficiência, alguma doença, aí sim você vai num profissional que conheça sobre suplementação, que aí ele vai indicar direitinho a suplementação para você. Então a pergunta foi sobre a vitamina D. Se a vitamina D em dosagens de 10 mil UI por dia corria risco de intoxicar. Não tem risco de intoxicar. A vitamina D, ela não intoxica assim, ela intoxica em quantidades muito grandes. 10 mil UI é uma quantidade muito pouca, pouquíssimos microgramas, pouquíssimas miligramas. Então, não tem perigo de intoxicar, não intoxica, tá? Existem vitaminas, sim, que podem causar alguma coisa, igual a vitamina A, por exemplo. Tem casos, pouquíssimos casos, né, que as pessoas tiveram diarreia, mas isso assim, nada comparado com o medicamento, né, gente? O medicamento, quando causa efeito colateral, ele quase mata uma pessoa. Suplementação, não. Suplementação, o máximo que dá é uma diarreia, dá um cansaço, porque você colocou muita vitamina de um tipo só em um determinado órgão, né? Ela é sintetizada num determinado órgão, ela é metabolizada num órgão específico. Então, pode ser que você venha sentir alguma coisa, mas não tem estudo científico que comprove que se você tomar muitas vitaminas de uma vez, ou tomar quantidade muito alta de um monte de vitaminas de uma vez, tem algum efeito. Não existe científico que prove isso. A segunda dúvida foi em relação ao ômega 3, né? Se o ômega 3 ele raleava o sangue, né? E qual que dosagem que podia tomar. Bom, o ômega 3, ele
ele não raleia o sangue. Ele só ajuda a melhorar o canal onde passa o sangue, no caso a veia ou a artéria. O que ele faz? Ele ajuda essa veia, né, a ficar mais fina, voltar para a espessura normal de uma veia. Não quer dizer que se a pessoa tem a veia normal, que vai deixar a veia fina, não, tá? Ele só ajuda a voltar ao normal. Então, se você já tem uma veia de espessura normal, vai continuar normal, tá? O seu sangue vai ter mais proteínas ali, vai ter mais ácidos graxos, né, que são essenciais para o coração. Então, o ômega 3, ele não raleia o sangue, não tem perigo de você tomar ômega 3. Só que existem dosagens e dosagens, né? Existe a dosagem, por exemplo, para quem vai fazer um tratamento com ômega 3. Então, por exemplo, igual você tem o caso, né, nas primeiras aulas, eu citei o caso, por exemplo, do meu pai que tomava o antipertensivo e tomava ômega 3, a pressão dele foi 9/6, né? E a gente foi tirando aí as coisinhas devagar. Porque a dosagem que estava tomando é a dosagem mais alta, é uma dosagem de tratamento. A dosagem de manutenção, que seria uma dosagem menor, né, uma dosagem de 1 até 2 gramas, é para quem não tem ainda nada, ou seja, para quem nunca desenvolveu ainda nenhuma doença. E não quer dizer que é uma pessoa que seja mais velha que precisa tomar uma dose maior, não, uma pessoa nova mesmo. Eu, por exemplo, já tive gastrite e enxaqueca, então eu preciso tomar uma dosagem maior para ver se ajuda a regularizar isso daí. E o que acontece com o ômega 3? O problema que a gente tem com o ômega 3, né? Nós, no Brasil, temos um sério problema em adquirir ômega 3 de qualidade, né? Eu já falei de marca aqui, mas não é questão de marca, é questão de qualidade mesmo, de matéria-prima do ômega 3. Por quê? O ômega 3, ele é uma substância que ele fica nas algas. Ele fica nas algas. E aí, quando o peixe come essas algas, ele vive dessas algas, é que o corpo dele absorve o ômega 3 dessas algas. Igual eu falei do alimento. Quando você colhe um fruto, uma verdura, um legume de um solo pobre, ele praticamente não tem nutrientes, entende? Então é a mesma coisa do peixe. Só que essas algas que ficam no fundo, né, da água, só tem em águas frias e profundas, ou seja, só tem no sul, né, no máximo assim, no sul do país, mas lógico que vai encontrar elas com mais facilidade nos extremos da Terra, né? Na Antártica, por exemplo, na Groenlândia, vão ter essas algas que estão no fundo do mar e os peixes comem, e aí, consequentemente, eles vão ter ômega 3 na sua composição. Ou seja, peixe brasileiro não tem, porque além dos rios serem imensamente contaminados, né, não tem águas profundas e frias, né? O rio não tem águas frias, tem, mas não comparado com a Groenlândia e com a Antártica, entenderam? Então, o ômega 3 é complicado a gente fazer aqui, a gente consumir aqui no Brasil, justamente por isso, porque tem essa dificuldade aí. E qual que é a dificuldade, né? As pessoas colocam lá que tem 1000 miligramas de ômega 3 nas cápsulas. Além de não ser um ômega 3 extremamente correto, eles ainda colocam óleo que é para render aquelas cápsulas. Então, você compra um ômega 3 né, que tem ali 3 cápsulas, por exemplo, 4 cápsulas, é uma quantidade muito grande para você tomar para 1 miligrama. E quando está escrito atrás, informação nutricional, porção, 4 cápsulas, é porque são 4 cápsulas que dão 1000 miligramas. Entendeu? Eles sempre colocam lá assim, no pote lá, né? Tem 60 cápsulas de 1000 miligramas. Pode até ter 1 grama naquela cápsula, mas não é 1 grama de ômega 3, é 1 grama de óleo misturado com ômega 3. Então, por isso que você precisa de 1 grama de ômega 3. E como é que né, que eles descobriram isso do ômega 3? Um médico uma vez fez uma pesquisa com o pessoal que morria de doença cardíaca, né, a porcentagem do pessoal que morria de doença cardíaca, e ele descobriu que na Groenlândia essa taxa de morte era 5%, enquanto nos Estados Unidos era 40%, na Dinamarca era 35%, no Canadá era 25%, uma coisa assim. E aí ele descobriu que na Groenlândia a taxa de morte por infarto era 5%, tipo assim, praticamente ninguém morria de infarto na Groenlândia. E quando ele foi pesquisar, ele descobriu que eles consumiam muita foca
muita carne de foca, né? Eles consumiam muito alimento do mar. E quando ele fez o cálculo, ele descobriu que eles consumiam em média 14 gramas de ômega 3 por dia. 14 gramas, não é 14 miligramas, é 14 gramas de ômega 3, que era o que tinha ali na carne da foca que eles consumiam, né? Então a foca ia lá, comia a alga tinha ômega 3, ela processava o ômega 3, ficava com o ômega 3 ali no organismo. Então, assim, temos uma dificuldade de suplementar de ômega 3, né? Mas ainda assim nós temos alguns suplementos que têm ômega 3, né? Eles importam, né, processam isso aí e a gente consegue consumir, tá? Mas aí tem que olhar direitinho, olha o rótulo, olha o que eles falam lá. Não vai muito pelo mais baratinho que tem, porque isso não é barato, a pessoa fazer uma coisa dessa, né? Então, mas tenha cuidado com o ômega 3. O fato de ralear o sangue. Então, não raleia o sangue, né? O ômega 3 ele não raleia o sangue, ele ajuda o fluxo sanguíneo. Ele ajuda com que o sangue continue na viscosidade que ele tem que ter para funcionar normalmente o organismo. Então, se você tem um problema, né, que faz o seu sangue ficar ralo, o ômega 3 ele não vai piorar isso, ele vai tentar equilibrar aí o seu sangue. Ele não tem nada que comprove, não existe nada que comprove que ele raleia o sangue, porque ele não age no sangue diretamente, ele age nas paredes dos vasos sanguíneos. Ele diminui a rigidez dessa parede. Então, às vezes, uma parede que estava aí quase parando, ele dá uma melhorada aí, né, nessa parede aí. Então, não raleia o sangue. E a dosagem de manutenção, que seria uma dosagem para você que quer evitar ter doença, é de 1 a 2 gramas, né? Ou seja, você pode consumir de 1 a 2 gramas de ômega 3 por dia para dar essa... para evitar que você tenha doença cardíaca, tá? Agora, quem já tem doença cardíaca já é uma dosagem maior e aí tem que saber como é que é, tudo, aquela coisa que eu já falei da anamnese aqui que a gente faz, tá? Também perguntaram qual a dosagem de B6, B9 e B12 para diminuir a homocisteína, que eu falei ontem. O que é a homocisteína, né? Para quem não assistiu ontem, para quem não tá lembrando, a homocisteína é aquele subproduto, né, que a gente tem da metionina. E é a homocisteína que causa o infarto, não é o colesterol. Então, é a homocisteína que faz a gente ter aquela veia espessa, né? Aquela veia mais grossa, aquela veia cheia de placas ali. É a homocisteína que produz isso. E aí eu falei que para evitar isso, né? Ou seja, a relação delas né, quanto maior o nível de homocisteína, menor o nível dessas vitaminas, ou seja, se você aumentar a quantidade dessas vitaminas, você melhora a homocisteína, eu falei das vitaminas B6, B9 e B12. Não tem uma dosagem específica para diminuir a homocisteína, por quê? B6, B9 e B12 são complexo B. Né? Complexo B é complexo B. Você tem que consumir todas as vitaminas do complexo B. Porque todas ali fazem um efeito um pouquinho diferente. Por exemplo, a B12 ela é responsável pela energia dos músculos e mais outras coisas também. Mas a principal função dela é nos músculos. O ácido fólico, que é a B9, é principalmente em restauração. Então a gente já viu muito falar do ácido fólico aí na gestação, né? Para evitar aquela espinha bífida, para evitar lábio... Como é que fala? Lábio leporino, que é justamente para evitar esse tipo de coisa. Então, eles que fazem essa transformação no organismo, mas precisam de outras vitaminas. Então, a vitamina B, o complexo B, né, ela precisa ser usada em conjunto. Não tem uma quantidade de cada um, quer dizer, tem a quantidade de cada um, mas não é uma quantidade individual, é uma quantidade num composto, né? E aí a gente tem vários complexos B que a gente encontra aí nas farmácias, nas drogarias. Porém, como eu falei aqui, a dosagem que vem nesses compostos que a gente compra são muito poucos, né? É muito pouquinho, assim, é uma quantidade muito mínima, que não faz muita diferença no organismo, levando em consideração os hábitos que a gente tem atualmente de tudo, de alimentação, de estilo de vida, hábitos errados e várias outras coisas. Então, procura um profissional, né, direitinho, que te
que possa te atender, que saiba sobre suplementação, mas não deixe de fazer a suplementação com os compostos de vitamina B, porque eles são essenciais para que você consiga evitar infarto e principalmente evitar a degeneração de algumas células. Então, por exemplo, existe estudo, né, do complexo B em relação a Alzheimer e Parkinson, que são doenças aí degenerativas, né, são doenças do sistema nervoso central. Então, existe por quê? Porque o complexo B, ele é reparador, né? Então, a gente precisa do complexo B para fazer esse efeito aí no nosso organismo, tá? A outra pergunta foi em relação ao colágeno com vitaminas e minerais. O colágeno, ele é essencial para o nosso organismo. Só que, quando você faz a suplementação de colágeno, você precisa saber, né, qual colágeno que você vai ingerir, né, qual tipo de colágeno que você vai ingerir, mas principalmente você precisa você precisa pensar, né, em como que esse colágeno vai agir no organismo. Então, por exemplo, o colágeno, são várias coisas, né, são vários peptídeos de colágeno. Então, existem vários aminoácidos aí que em conjunto formam isso que a gente chama de colágeno. E ele é o principal responsável por segurar o cálcio nos ossos. Então, o colágeno, ele tem também a função de ajudar na cartilagem, ajudar no envelhecimento, porque por ter muito aminoácido, ele diminui o estresse oxidativo, e aí diminui, né, o fotoenvelhecimento principalmente. Só que o colágeno que a gente toma hoje é muito pouco, entendeu? É muito pouquinho a quantidade que a gente consome nesses saquinhos aí. Por mais que ela fale que tem não sei quantos gramas de tal coisa, tal, tem muita coisa. Se você for consumir um colágeno que realmente tem tudo que precisa, vai ficar muito caro. Muito caro mesmo. Então, eu já fiz eu já procurei na internet algum tipo, alguma marca que tenha do jeito que tinha que ser. Eu já procurei para manipular, não encontro. Mas tem um médico que ele fala, né, sobre um colágeno natural que a gente pode fazer em casa, que é justamente o pé de galinha, né? A gente faz o pé de galinha, cozinha o pé de galinha e aquele caldo que dá ali do pé de galinha, então ele é colágeno puro. Você não precisa consumir um colágeno caríssimo, né? Mas como é uma coisa natural, né, o colágeno, mesmo se você comprar de uma marca, é uma coisa natural, então depende de um tempo para você restabelecer isso que você perdeu no seu organismo, esses aminoácidos que você perdeu no seu organismo. Então o que você tem que fazer? Você tem que consumir direto, né? Principalmente se for o de frango, você tem que consumir direto. Cozinha ali o pé do frango bastante, cozinha ele assim para tirar bastante aquela goma que dá nele, e aí pega aquela água, aquela gordura, e toda vez você consome ela na sua comida, toda vez você come ela na sua comida. Isso é muito saudável, né? Não tem como você errar dosagem, e por ser animal, você tem uma absorção muito grande, acho que muito melhor, inclusive, do que você comprar um industrializado. Em relação aos minerais e vitaminas juntos com o colágeno, eles só auxiliam nisso aí. Então, por exemplo, quando você associa com a vitamina C ela é responsável por fazer isso com vitaminas e com minerais, né? Que é pegar eles e levar para o lugar correto, né? Dar um rumo para essas coisas. Então, ele faz a mesma coisa com o colágeno. Você não vai tomar ele vai dissipar no organismo inteiro, ele vai levar para um lugar específico. Se tiver a dosagem certa de vitamina C no organismo, quando você consumir o colágeno, ele vai levar diretamente para os ossos ali, para as cartilagens, para resolver isso aí, né, que é onde está faltando. Se você tiver falta de vitamina C, quando você tomar o colágeno, ele vai dissipar no organismo, ele vai estar ali no organismo, mas às vezes ele não está no lugar que precisa, entendeu? E os outros minerais também são assim, o zinco, o magnésio. O magnésio, ele é extremamente essencial, nós vamos falar dele daqui a pouco no protocolo Sinatra. Ele é extremamente essencial porque ele é como se fosse um maestro, sabe, do negócio ali. Ele vai ensinando, o magnésio mostra para a molécula onde que ela tem que ir, mostra para a vitamina, mostra para o mineral, onde que ela cabe, onde que ela tem que entrar, de onde que ela tem que sair. Então,
essa associação, né, do colágeno com vitaminas e minerais é bom justamente por isso, por causa dessa, para ficar mais específico, entendeu? Você toma o colágeno justamente para ficar mais específico e ir onde está faltando. Mais uma dúvida em relação a carboidratos. Carboidratos complexos e simples. Algumas pessoas me perguntaram em relação a utilizar os carboidratos, né, simples e complexos, porque ficaram na dúvida quando eu falei, né, que o carboidrato faz mal, aquela coisa toda do açúcar e tal, que ficaram sem saber como é que faziam, porque não ia saber o que comer se tirasse carboidrato. Bom, primeira coisa, não é para tirar carboidrato, porque a gente acostumou, eu, por exemplo, tenho 29 anos, acostumei 29 anos a consumir carboidrato. Eu não consigo tirar carboidrato da minha alimentação. Então, não é retirar. Se você quiser realmente retirar, você tem que pensar muito nisso aí. E mesmo assim, você vai sentir muita diferença quando você retirar de uma vez. Quando você retira o carboidrato, você sente uma falta muito grande. Então, você tem dor de cabeça, você tem irritabilidade, tem um monte de coisas aí quando você retira. Qual que é a diferença desse carboidrato complexo para o simples, né? Vou resumir aqui. O complexo é esse que tem fibras, né? Então, a batata doce, o arroz integral, o macarrão integral, farinha de trigo integral, esses são carboidratos complexos, porque eles não fazem só a função de ir lá e transformar em amido, que transforma em açúcar, né, em glicose, que é o que o carboidrato simples faz. Então, por exemplo, entre você comer o arroz normal e arroz integral, seria muito mais interessante você consumir arroz integral por causa das fibras. Mas só por isso. Entende? Tipo assim, não tem outro benefício. O arroz branco, né, o arroz tradicional, ele não tem praticamente nenhum nutriente, e os que tem ali a gente não absorve, porque ele é carboidrato, ele não deixa a gente absorver esse tipo de coisa. Primeiro porque ele é um carboidrato simples, né? E segundo, porque ele é uma semente, né? É um vegetal, a gente não consegue absorver quantidade suficiente de nutriente. É igual feijão, mesma coisa, feijão não é um carboidrato, né? Por mais que seja uma coisa natural, né? É uma semente, sei lá, mas mesmo assim ainda é um carboidrato que ele praticamente não tem nutrientes. Ele não tem nutrientes, ele tem alguma quantidade ali de ferro, tal, mas os poucos nutrientes que tem no feijão, a gente também não absorve em quantidade suficiente. Então, por isso, quando eu falo que arroz e feijão não fazem diferença, não fazem mesmo. Só que eles não fazem diferença nutricionalmente, né? Mas faz diferença na alimentação. É lógico, nós estamos acostumados a comer arroz e feijão na comida, se a gente tirar isso, a gente vai sentir fome a cada 1 hora. Então, por isso que é incentivado isso, né? O arroz e o feijão. Justamente porque tem essa necessidade, primeiro que no Brasil, né, se você for tirar o arroz e feijão do pessoal, vai ter muita gente que não vai ter o que comer, e fica isso de, né, ficar esse negócio de não satisfazer direito. Quando a gente acostuma a comer sem arroz e feijão, a gente acostuma, né, acostuma rapidinho. Mas a relação do carboidrato complexo com simples é o seguinte: a batata doce e a batata inglesa, né? Quando você consome a batata inglesa, é a mesma coisa, você está comendo uma colher de açúcar. Dá na mesma você consumir. Seja ela cozida, seja ela assada. Como uma batata doce já é diferente. Ela tem fibra. Então, assim, é como se você estivesse comendo um pouco de açúcar. Mas pelo menos tem uma fibra ali que vai ajudar seu intestino a trabalhar melhor. E lembrando que 80% da nossa saúde está no nosso intestino. Então, o intestino ele tem que estar equilibrado para você ficar equilibrado. Então, não quer dizer que não é para você comer carboidrato nenhum. Não tem como a gente fazer isso. Eu, pelo menos, não consigo. Mas tem gente que consegue. Tem gente que consegue não consumir carboidrato nenhum. Conheço inúmeras, inclusive. Mas, se for consumir, prefira os carboidratos complexos. Prefira os alimentos integrais, mas que você saiba que é integral. Sabe como é que você sabe que é integral? Quando você pegar uma farinha de trigo e você olhar naquela parte lá, ingredientes, o primeiro ingrediente que tem que estar lá é farinha de trigo integral. Entendeu? Não pode ter outra coisa. Quando você pega um pão integral, ele pode estar falando o que for na embalagem, 100% integral. Se você virar ele e ler lá atrás, informação nutricional,
ingredientes, e o primeiro ingrediente for farinha de trigo enriquecida com ácido fólico e ferro, já não é integral. Ele não é integral. Ele tem farinha de trigo normal nele. E é o que acontece com a maioria dos alimentos no Brasil. O Brasil é terrível para esse tipo de coisa. A Anvisa libera com quantidades mínimas, sabe? Tipo, igual azeite. Azeite extra virgem, 100%, ele tem 10% de azeite, entendeu? O resto é óleo. Por quê? Porque pode falar que é extra virgem se tiver só 10%. Tipo assim, entendeu? Não lembro que é 10% não, mas é tipo assim. Então, o que acontece? Você for comer um alimento que for integral, um pão, um biscoito, o que for, lê lá ingredientes. Se o primeiro ingrediente não for farinha de trigo integral, já descarta porque não é integral. Se o primeiro ingrediente for farinha de trigo integral e o segundo for farinha de trigo normal, provavelmente você tem aí 50% de cada um deles, tá? Então, por isso que é complicado a gente consumir esse tipo de nutriente, né? Mas ainda assim é melhor do que comer o carboidrato simples, porque o carboidrato simples ele não traz nada para o organismo, ele não tem nada. Você pode comprar uma massa de bolo e a massa de bolo falar que está enriquecida com vitamina, com não sei o que, não adianta, você não vai absorver, porque é a mesma história do repolho ser 0 calorias, né? Você consome o repolho, ele tem 40 calorias e seu corpo gasta 50 para queimar ele. Então, ele é 0 calorias. É a mesma coisa de um produto carboidrato simples. Ele pode ter não sei quantos quilos de nutrientes. Quando você consome ele gasta tanta vitamina, ele gasta tanto nutriente para queimar ele, que não compensa. É como se você ficasse sem nutrientes. Então, não compensa e a diferença é essa. E, né, a pergunta foi se precisa comer o carboidrato simples, né? Então, não precisa, né, gente? Precisar, o nosso corpo não precisa, só que a gente está acostumado com isso. Né? Existem, assim, inúmeros casos de pessoas com câncer que o câncer regrediu quando a pessoa cortou carboidrato. Existem inúmeras pessoas que já fizeram que o câncer foi curado, né? Porque a pessoa estava fazendo a quimioterapia, logicamente. Ela fez a suplementação com antioxidantes, né? Para melhorar essa carga aí que dá dos quimioterápicos. E ao mesmo tempo ela fez esse corte, né, de carboidrato, ou seja, ela fez a dieta cetogênica e o câncer regrediu e teve caso até que foi curado, inclusive, com ajuda, né? Como vocês podem ver, a suplementação ela é uma coadjuvante, ela é um auxiliar, né, que vai ajudar nisso daí. A outra pergunta foi sobre medicamento controlado e álcool. Isso aí já não tem muita coisa a ver com suplementação, mas eu vou responder, né? Porque eu sou farmacêutica e me perguntaram isso. A pessoa toma medicamentos controlados e tomou cerveja, né? E essa pessoa queria saber, ela sentiu mal no dia seguinte, e ela quer saber se tem a ver com isso. Bom, primeiro, quando a gente toma um remédio controlado, quando a gente toma medicamentos controlados, medicamentos tarja preta, medicamentos que são anticonvulsivantes, né? São medicamentos extremamente fortes. E qual que é a ação do álcool no nosso organismo? O álcool, ele tem uma facilidade muito grande de se ligar nas mesmas moléculas que os medicamentos ligam. Né? O álcool, ele tem a mesma molécula álcool, né? Existe uma molécula, uma estrutura química que chama álcool, e muitos medicamentos têm essa estrutura química. Então, quando a gente consome álcool, o álcool se liga junto com o medicamento nessas moléculas, e o que acontece? Ele intensifica o resultado, né? Ele intensifica o efeito dos medicamentos. Então, quando você toma um medicamento controlado e toma um álcool, né? Esse álcool, ele intensifica, independente se for uma dose. Ele vai intensificar. Lógico que se você tomar uma caixa de cerveja, vai ser muito pior, perigoso até para o hospital. Mas fora isso, né, fora essa dosagem, se for tomar pouco, mesmo assim você tem um efeito que é a intensificação do medicamento. Então é como se você tivesse, ao invés de tomar um comprimido de cada, né, ou 2, como é que a pessoa toma, não sei, é como se ela tivesse tomado 5, 6 medicamentos. Então imaginem que toma clonazepam de 2 miligramas, que é uma dosagem forte. É como se ela tomasse 10 miligramas de clonazepam. É uma dosagem quase
anestésica, né? É uma dosagem quase, para quem faz endoscopia aí, usa, essa é uma dosagem alta assim também de tarja preta. Então, não pode, tá? Não faz ingestão de bebida alcoólica com medicamento controlado, pelo amor de Deus, que é para não dar efeito aí no coração. E a última pergunta foi sobre Alzheimer e Parkinson, né? A pessoa me perguntou em relação ao Alzheimer e Parkinson, que o pai dele parece que tem Alzheimer e Parkinson, e ele queria algo que ajudasse a aliviar esses sintomas, porque eles estão começando a piorar. Então, assim, vamos começar mais uma vez, né? Eu vou falar em relação aos medicamentos e por que que a gente deve suplementar, por que que a gente deve preocupar com suplementação, por que que a gente deve preocupar com vitaminas e minerais. Quando a gente toma um medicamento, ele sempre vai fazer com que você tome outro medicamento depois, certo? Certo. Então, eu expliquei para vocês aqui na terceira aula sobre o estresse oxidativo. O estresse oxidativo é a principal, uma das, né, 90% das causas de câncer, Alzheimer, Parkinson, insuficiência cardíaca, várias outras coisas, osteoporose, artrite, artrose, asma, infertilidade, tem um monte de coisa que o estresse oxidativo causa. Isso já comprovado cientificamente, né? Já tem vários artigos que comprovam. E o que é o estresse oxidativo? Falta de antioxidantes. É o desequilíbrio, né, que tem entre radicais livres e antioxidantes. Só você pensar na balança aí. A balança pesa mais o lado dos radicais livres. Os radicais livres têm mais do que antioxidantes. Então, isso é o estresse oxidativo. É quando tem esse desequilíbrio. O que o antioxidante faz? Ele equilibra isso, né? Ele tinha que equilibrar. Só que nosso corpo não produz o suficiente para combater a quantidade que vem de fora, né? Com poluição, com alimentação errada, com todas aquelas coisas que eu já falei. Então, o que acontece? O Alzheimer e o Parkinson são causados pelo estresse oxidativo. Já é comprovado isso. Então, quando a pessoa tem Alzheimer e Parkinson, né? Qualquer doença. Lembra aí de um parente que tenha qualquer doença. Algum deles já melhorou tomando medicamento? Não melhora. A pessoa ela tem uma estabilidade no quadro dela. Então, o Alzheimer e o Parkinson, que é uma doença degenerativa, ou seja, uma doença que vai atingindo aos pouquinhos, ela vai aumentando aos pouquinhos, ela vai degenerando as células aos pouquinhos, o medicamento ele tenta atrasar isso. Ele tenta fazer com que a pessoa desenvolva isso de uma maneira mais lenta, né? Então, ele só tenta reverter o quadro, mas ele nunca consegue tratar a pessoa, ele nunca consegue curar. A pessoa fala assim, eu curei meu Alzheimer, agora eu só estou tomando medicamento para não ter mais. Não existe isso. E, já ao contrário, né? Os suplementos, existem inúmeros artigos científicos comprovando a regressão de inúmeras doenças com a suplementação. Lógico, uma suplementação específica, não é qualquer polivitamínico, não é qualquer, né, não é suplemento de antioxidante, é uma coisa específica, uma dosagem específica. Porém, existe sim, tá? Existe estudo científico comprovando que a pessoa, que várias pessoas que tomaram, melhoraram esse quadro, né, de Alzheimer e Parkinson. Por quê? O que acontece? Uma das causas que eu falei com vocês que aumenta o estresse oxidativo é justamente o uso de medicamento. Então, aquele paracetamolzinho que você tomou ali para dor de cabeça ou para febre, se tomou um dia só, ele já te causa um dano. Porque você não toma só ele, você toma ele inúmeras vezes na sua vida. Você toma ele várias vezes na sua vida. Então, ele vai fazer várias coisas erradas no seu organismo. Quando a pessoa tem isso avançado, ou seja, ela tem uma dessas doenças, ela tem o estresse oxidativo alto, ou seja, ela tem esse desequilíbrio muito alto. E o que acontece quando a pessoa tem esse desequilíbrio? Ela acaba tendo uma doença. A corda do lado mais fraco arrebenta, né? Então, onde estava mais propício a desenvolver uma doença, foi onde ela desenvolveu. Então, o uso de antioxidantes, o uso de alimentos antioxidantes, o uso, né, da alimentação na saúde do portador de Alzheimer é extremamente importante. Não adianta dar medicamento para Alzheimer e Parkinson e não suplementar com antioxidantes. Não adianta. Inclusive, saiu um estudo há pouco tempo comprovando o ômega 3 para Alzheimer e Parkinson. Comprovando o uso do ômega 3 para Alzheimer e Parkinson. Fora outras coisas, né? Esquizofrenia também foi muito testado. Então, assim, existe
comprovação científica, e até hoje eu ainda não consigo ainda entender como é que isso não chega aos nossos ouvidos, né? Como é que eu, como farmacêutico, estudei aí 5 anos e não fiquei sabendo sobre isso, né? Eu estudei sobre medicamento, eu estudei o tanto que medicamento faz mal, por isso que a gente faz muita campanha de uso racional de medicamentos, né? Mas eu como farmacêutica, eu faço campanha de uso racional de medicamentos para a segurança dos meus pacientes, para a segurança das pessoas que eu gosto, né? Mas a mídia não faz por isso. A mídia faz as campanhas de uso racional para que toda vez que você precisar, você vai no médico, você paga uma consulta, você vai lotar o SUS que já é lotado. Então, por isso que essas coisas a gente não fica sabendo, porque tudo a gente, né, inconscientemente a gente acaba indo junto com a mídia, que a mídia quer mostrar, ela mostra, e que a gente acaba acreditando sem querer, né? Então, o uso de do ômega 3 e de antioxidantes para Alzheimer e Parkinson é muito relevante, é muito expressiva, tem muita importância, tá? E é uma junção aí. Então, fala a junção de antioxidantes, vitamina D, ômega 3, né? E faz essa suplementação aí. Bom, deixa eu explicar para vocês então, né, o composto que eu falei com vocês, que é o composto que tira as pessoas das filas de transplante de coração. O que é isso, né? Bom, uma vez eu estava assistindo alguns vídeos sobre isso, sobre esse tipo de medicina, né, que é esse novo estudo da medicina, que é um estudo, né, que é antigo, que são as vitaminas e os minerais, mas ao mesmo tempo é algo novo, né? Porque a gente está reaprendendo aí isso tudo. E aí eu vi um repórter falando que ele tem uma filha, e a filha dele, com 5 anos, se não me engano, ela foi diagnosticada com uma doença cardíaca e ela teria que fazer uma cirurgia, um transplante de coração para ela conseguir sobreviver. Gente, eu tenho uma filha de 3 e uma de 10. Eu fico me imaginando no lugar dessa pessoa, né? Descobrir do nada que a criança tem um problema cardíaco e que se ela não fizer um transplante ela vai morrer. Ele ficou muito revoltado porque tinha que fazer o transplante, porque esse transplante, né, na filha dele de 5 anos, era um transplante assim, com 80% de chance dela morrer, dela não resistir. Ou seja, ela tinha 20% de chance de sobreviver, e ele não queria isso. E aí ele procurou alguns médicos que trabalhavam com medicina alternativa, que é esse modo de trabalhar, porque a medicina normal é a medicina tradicional, né, que usa medicamentos. E aí ele foi procurar alguém da medicina alternativa, ele encontrou o Dr. Laí Ribeiro, e aí o Dr. Laí Ribeiro olhou para ele, tipo assim, ele falou o que era, ele falou, olha, ela tem deficiência de coenzima Q10, e existe um médico que faz isso, aquilo, né, e resolve isso, vai lá atrás dele. E aí o repórter foi atrás desse médico, né, para resolver isso, foi através desse protocolo, né, e aí o protocolo, ele descobriu que inúmeras pessoas, né, milhares de pessoas, já haviam utilizado esse protocolo Sinatra, e já haviam tido resultados promissores, né, de sair da fila de transplante de coração. Ele não pensou 2 vezes, já que são vitaminas, né, ele pegou e fez esse protocolo lá, chama protocolo Sinatra, e deu para a filha dele. A filha dele hoje tem 15 anos, não precisou fazer cirurgia, ele saiu da fila de transplante de coração, e ele fala que até hoje, quando ele leva ela uma consulta de rotina num médico diferente, os médicos já ficam com medo, né? Tipo assim, nossa, se ela toma vitamina pro coração, né? Ficam até com medo de como que eles vão auscultar o coração dela. Mas aí, a hora que eles ouvem, eles ficam, né, sem saber o que falar. E aí, esse repórter, quando ele falou sobre isso, que eu fui procurar saber, eu vi que tinha uma reportagem, tinha uma entrevista desse repórter com o médico que desenvolveu o protocolo Sinatra. O nome do médico é Stephen Sinatra, ele é um cardiologista americano. E ele desenvolveu esse protocolo, né, de acordo com vários testes que ele foi fazendo com os anos. Ele foi desenvolvendo, ele foi testando vitaminas, porque ele viu que os medicamentos não faziam tanta diferença assim. O que acontece? A insuficiência cardíaca, ela é uma
uma doença, né, uma doença degenerativa, igual o Alzheimer, o Parkinson. Por que é degenerativo? Porque vai aumentando aos poucos, ela vai crescendo aos poucos, né, igual o câncer. A insuficiência cardíaca, ela é uma fraqueza nos músculos do coração. Então, os músculos, eles começam a perder energia, vão perdendo energia e vão ficando fracos. Então, há uma insuficiência aí no batimento do coração. Nós temos uma fração de ejeção, ou seja, o nosso coração ele ejeta sangue o tempo inteiro, né? Na insuficiência cardíaca, as pessoas chegam a ter 5% de ejeção. Então, você imagina isso aí. Hoje nós temos 100% de ejeção de fluxo sanguíneo no nosso coração. Imagina uma pessoa que tem 5%. A pessoa não aguenta ir na cozinha tomar água porque ela está cansada. Ela não consegue levantar para fazer alguma coisa que ela está cansada. Então, a insuficiência cardíaca, ela é a falta de energia nos músculos do coração. Os músculos começam a ficar fracos, começam a bater mais fracos. E o que acontece, né? Existem inúmeros medicamentos, inclusive um dos medicamentos mais caros que existe hoje é para tratar a insuficiência cardíaca. Os medicamentos para tratar a insuficiência cardíaca são caríssimos e cada dia aparece um novo. Só que a insuficiência cardíaca é a doença que mais mata no mundo hoje. Então, como assim? Aumentou a quantidade de medicamentos, de tecnologia, de um monte de coisa, mas hoje é a maior causa de morte no mundo, né? Mata muita gente mesmo, mata muita gente no mundo. E é a principal causa de morte no Brasil, inclusive. Ela é a principal e depois, se não me engano, tem doenças pulmonares, câncer, Alzheimer e Parkinson também estão no meio. No Brasil também, entre as 10 doenças que mais matam, essas todas estão. E todas essas são causadas pelo estresse oxidativo. E o que acontece? A insuficiência cardíaca, por ela ser uma falta de energia no coração, eu expliquei para vocês no estresse oxidativo, na aula 3, na aula do dia 3, eu expliquei para vocês do estresse oxidativo, né? Como que ele é feito, como é que ele é formado. Quando acontece aquela metabolização toda ali de molécula, né, para transformar O2 em H2O, essas coisas todas, saem os radicais livres, saem as moléculas reativas, né? E aí o que acontece? Onde que é que isso é feito, né? Onde que acontece essa metabolização de moléculas? São nas mitocôndrias, que são é tipo um forno das células. Elas preparam tudo e jogam para a célula e a célula aproveita aquilo ali. Então a mitocôndria ela é essencial na célula. E o que acontece? Cada célula do nosso corpo tem várias mitocôndrias, muitas mitocôndrias. Por exemplo, as células do bíceps têm 200 mitocôndrias. Cada célula tem 200 mitocôndrias. Então vocês imaginem aí o que é um estresse oxidativo, né? O que é isso no organismo, porque a mitocôndria, cada vez que ela faz esse processo, né, de transformar O2 em H2O, 5% dá errado. Imagina isso, 5% dando errado em 200 células em 200 mitocôndrias em uma célula, ou seja, uma célula dá errado aí um monte de vezes, né? Só que o nosso coração é o órgão que trabalha, é o que mais trabalha, né? É o órgão que mais trabalha a vida inteira. Por quê? Ele bate o tempo inteiro. Ele não para dormir, ele não descansa, ele não relaxa. Ele é o único que trabalha o tempo inteiro. Então, ele precisa de muita energia. Então, enquanto a célula do bíceps tem 200 mitocôndrias, uma célula do coração tem cerca de 5.000 mitocôndrias. É muito mais célula. Pra você ter ideia, o nosso coração, o peso do nosso coração, 1/3 do peso é de mitocôndria. Então, assim, é muita coisa que dá errado, inclusive, no coração. Então, por isso que hoje é uma das doenças que mais matam no mundo hoje, estão relacionadas com o coração, porque o nosso coração está cansado. Ele vem sofrendo inúmeras coisas, inúmeros fatores externos e internos, né, que causam esse mal a ele. E o que acontece? Quando tem essa falha, né, no coração, quando acontece essa fraqueza no coração, de duas uma. Ou a mitocôndria está produzindo muita toxina, né, não é mais os 5%, ela está num processo muito alto, porque ela está recebendo muitos fatores externos, estão atrapalhando ela nesse processo, ou ela está cansada, ela está desgastada, ela já trabalhou muito, está desgastada, também acontece isso. E quando ela está desgastada, ela também
produz muito mais toxinas, porque ela não tem força para fazer o processo dela normalmente. E aí, o que esse Stephen Sinatra fez? Ele viu que vários pacientes dele estavam morrendo mesmo com ele passando todos os medicamentos. E aí ele fala, né, a medicina tradicional, ela não aceita os suplementos, ela não aceita as vitaminas, mas ela concorda com o fato de que os medicamentos não são tão expressivos assim. Você chega numa pessoa, num médico, por exemplo, tem um médico na família, e aí a mãe, alguém, sei lá, tem algum problema de coração, se esse médico tivesse certeza que funcionasse, ele não ia ficar desesperado. Entendeu? Ele, tem um problema no coração, ótimo, então vamos tomar um remédio agora que vai resolver isso aqui. Ele sabe que não funciona. Ele sabe quando existe uma doença ali, ele vai tentar ao máximo prolongar a vida daquela pessoa, mas qualquer hora ela pode morrer com aquela doença ali. Mas eles não concordam com a suplementação. Eles não concordam com isso. Cerca de, sei lá, acho que 80% dos médicos não concordam com isso, mesmo tendo comprovações científicas de médicos, inclusive. A maioria dos estudos de suplementos são com médicos. E aí, o que esse Stephen Sinatra fez? Ele parou para pensar, né? Ele começou a pensar e falou, mas como assim? Né? Eu estou tratando meus pacientes, eu estou medicando os meus pacientes e eles estão morrendo, né? Eles não estão chegando nem ao transplante de coração, porque a fila é imensa de transplante de coração. E não é tanta gente assim que morre, né, para conseguir suprir essa necessidade. E nem a compatibilidade, né? Tem isso ainda. Então, assim, ele pegou e começou a dar uma olhada em alguns estudos, alguns artigos. E aí, tinha acabado de sair um estudo sobre a coenzima Q10. Tinha acabado de sair um estudo sobre a coenzima Q10. E o que acontece? A coenzima Q10, ela é uma vitamina que a gente produz no organismo, a gente tem ela no nosso organismo. Então, quando saiu esse estudo, ele achou que era uma coisa comum. Era um estudo comum da vitamina do corpo, como é que estavam usando coenzima Q10 para reverter quadros de insuficiência cardíaca. E aí, quando ele abriu o artigo, ele viu que não era. Ele viu que era um grupo que tinha sido testado com coenzima Q10, né, suplementado com coenzima Q10, melhorado a alimentação em relação à coenzima Q10, e esse grupo acabou aliviando essa insuficiência cardíaca, ou seja, fortalecendo o coração. Aí ele pegou e falou, tá, então já que é isso, eu vou testar. E começou a testar com o paciente. Chegou o primeiro, ele conversou, não, então vou testar então vou testar. Aí deu coenzima Q10. Aí foi só colocando coenzima Q10, só que aí os pacientes começaram a relatar que estavam melhorando, né, num ponto, mas ainda sentiam um outro ponto. Por exemplo, eu senti que os batimentos do meu coração estão mais fortes, mas eu continuo sentindo cansaço. Então, assim, beleza, já melhorou alguma coisa. E aí ele foi fazendo testes. E essa fração de ejeção, que foi o que eu falei do sangue, né? Que nós que não temos problemas cardíacos, temos essa ejeção aí em 90%, 100%, as pessoas com insuficiência cardíaca têm cerca de 5%. Ele tinha uma paciente com 15% de fração, né, de ejeção do coração, ou seja, ela estava só com 15% ali funcionando. Ele deu a coenzima Q10, e aí quando deu 8 meses que ela estava usando essa coenzima Q10, ela melhorou isso para 30%. Ele fez o teste. Aí ele falou, então resolve mesmo. E aí ele começou a testar mais. Só que aí ele começou a juntar algumas coisas. Ele percebeu que a coenzima Q10 fazia efeito, ele começou a estudar outros suplementos. Aí ele começou não só a estudar outros suplementos, como também a forma dessa medicina, que é medicina ortomolecular, né? A medicina nutritiva, né? Então ele começou a estudar sobre isso e percebeu que existiam outros ativos do organismo que faziam o mesmo efeito. O que ele começou a estudar? Ele começou a estudar a nível molecular. Então, assim, não era só... Ele não queria dar uma droga para a pessoa fortalecer os músculos do coração. Ele ia dar um medicamento, ele ia dar um suplemento que ele ia agir molecularmente, sabe? Ele ia agir lá dentro da mitocôndria, que é uma coisa absurda. Você imagina aí, nosso coração tem inúmeras células, inúmeras células, e cada célula dessa tem 5.000 mitocôndrias. Você imagina a quantidade de mitocôndrias que tem no nosso coração, né? Então ele começou a pesquisar a nível molecular. Ele começou a colocar coenzima Q10, e aí quando foi depois, ele começou a estudar, ele percebeu que a coenzima Q10 esqueci o nome do outro, da L-carnitina, a L-carnitina também que é responsável por isso.
Aí ele começou a estudar, ele percebeu que a L-carnitina também já tinha sido utilizada em estudos para melhorar a força cardíaca. E aí ele pegou essa junção, ele pegou a coenzima Q10 com a L-carnitina e começou a entregar para os pacientes. Aí alguns pacientes já começaram a melhorar. Aí ele começou a colocar o magnésio, né? O magnésio, que é um dos principais minerais do nosso organismo. Ele começou a colocar o magnésio e começou a ver uma diferença muito grande, né? Muito grande naquilo. Então ele ainda via isso. E aí ele percebeu que a pessoa melhorava, a pessoa ficava mais alegre, a pessoa ficava menos cansada, mas ainda assim faltava uma coisinha. Ele falou que faltava ainda uma coisa ali que era para ajudar nessa produção de energia. Então ele escolheu a coenzima Q10, ele colocou a coenzima Q10, depois ele veio com a L-carnitina, depois ele veio com o magnésio e depois ele veio com a derribose, né, que todos eles são naturais do organismo. Todos, nós temos no organismo a coenzima Q10, nós temos a L-carnitina, nós temos a desoxirribose, nós temos o magnésio. Só que o que acontece, né? A desoxirribose, ela está totalmente ligada na produção de energia do músculo. Então ela está ali dentro da mitocôndria, trabalhando direitinho, para ajudar a formar aquela molécula de energia, que eu também já falei nas outras aulas. E quando ela forma essa molécula de energia, a energia é liberada e usa onde tiver que usar. Então, quando a mitocôndria está na célula do coração, ela libera energia e essa energia é liberada para a célula do coração. E aí a célula do coração trabalha e o coração bate, né? Lógico. Então, ele começou a perceber isso. Ele começou a perceber que quando ele juntava esses 4 elementos, os pacientes dele melhoravam por 6 meses. A pessoa que estava ali quase morrendo, sabe? A pessoa que estava ali na fila de transplante de coração, que preferia passar pelo risco de morrer na fila de transplante, preferia morrer na mesa de cirurgia, do que aguentar aquilo ali mais vezes, porque a pessoa sentia falta de ar, a pessoa sentia cansada, sentia muita dor, porque dói muito, isso chama angina, né? Que é essa dor no peito, que é justamente disso, da insuficiência cardíaca. Então você imagina a pessoa que tem isso, ela fica doida para resolver logo. E aí ele percebeu que os pacientes dele começaram a melhorar com 6 meses. Ele teve um caso que a paciente estava com 15% de ejeção e no período de 6 meses ela já estava com 50% de ejeção. Quase uma pessoa normal, né? Estava quase como se ela não tivesse nunca desenvolvido uma doença cardíaca. E aí, lógico, tem dosagens específicas, né? Tem dosagens específicas em relação a isso. Tem específico, por exemplo, de magnésio. Magnésio não normal, é magnésio de malato. Não é o cloreto de magnésio que a gente está acostumado aqui, né? Então, assim, tem dosagens, né, que são dosagens corretas aí. Tem a quantidade que toma por dia, várias coisas. Mas por ser elementos que não fazem mal ao organismo, por ser alimentos que são produzidos pelo organismo, eles não fazem mal. Então, nós produzimos esses 4 elementos. Só que o que erra isso aí? O que faz o sistema ficar errado, né? Justamente o estresse oxidativo. Se o estresse oxidativo, ele pega cada moléculazinha que ele tenta se regular e ele tenta pegar isso de uma outra molécula, ele acaba transformando aquela molécula em uma molécula ruim também. Então, isso acaba aumentando no organismo e causa muito isso no coração. É muito mesmo. Porque o coração ele tem um erro, ele tem uma porcentagem de erro, vai ser muito maior, né? É igual quando a gente tem a gente tem, por exemplo, pessoas, quem trabalha aí com vendas, por exemplo, né? Se você trabalha com 10 pessoas, provavelmente nenhuma dessas 10 te dá problema. Só que se você trabalha com 100 pessoas, você vai ter aí já uns 5 problemas. Se você trabalha com 200 pessoas, você vai ter aí uns 20 problemas. Então, é proporcional, né? É proporcional. Nós quase não temos problemas no bíceps, por exemplo. Tem 200 mitocôndrias por célula. Quase não desenvolve câncer no bíceps, né? Desenvolve câncer em locais que você usa muito, que é ombro, né? Que é cartilagem, joelho, pé. Desenvolve muito em órgãos internos, né? Porque os órgãos trabalham também o tempo inteiro. Só que nenhum trabalha igual ao coração. Nenhum órgão trabalha igual ao coração. Então o coração é o principal órgão, né? Então é o principal, é o que mais tem mitocôndria. Então, quando ele começou a fazer isso, ele percebeu, né, que tinha essa melhora. Ele percebeu que tinha essa redução no quadro. Inclusive, tem muita coisa, tem muita redução aí
da própria insuficiência cardíaca. A pessoa teve estudos, né, que fizeram depois que ele começou a lançar esse protocolo, várias pessoas já fizeram estudos científicos com as pessoas que utilizavam o protocolo Sinatra. Teve um estudo científico que foi feito com, se não me engano, foram 6.000 pessoas durante um ano, e teve 87% de melhora no quadro. Ou seja, 87% dessa quantidade que foi de paciente melhorou e não precisou passar pelo transplante mais, porque foi regularizando ali o coração, entendeu? Tá, então por que acontece esse tipo de coisa? Eu vou falar para vocês rapidinho como é que funciona cada um desses elementos, só para vocês lembrarem, né, mais aí de como é que funciona isso aí. Bom, igual eu falei com vocês, toda a energia do coração vem das mitocôndrias, né? Para transformar os nutrientes em energia, a mitocôndria precisa dos ácidos graxos, ou seja, ela precisa da gordura. Ela precisa, por exemplo, do ômega 3, né, que traz esses ácidos graxos aí com ele. O coração, ele gosta disso, ele gosta de gordura, então por isso que nós estamos tendo aí muitos casos de infarto, porque nós reduzimos a quantidade de gordura, né, com medo que a gente pegou de gordura. Nós temos uma deficiência muito grande, principalmente aqui no Brasil, de magnésio. Por quê? Porque nosso solo não tem magnésio, graças a Deus, porque o solo que tem magnésio é um solo vulcânico. Então, assim, nós não temos vulcões no Brasil, consequentemente, nós não temos magnésio no nosso solo. E o principal suplemento que o pessoal usa, o principal adubo, né, que o pessoal usa aqui, é o NPK. Então, nem no NPK não tem magnésio. É nitrogênio, fósforo, né? Nitrogênio, fósforo e potássio. Acho que é isso. Então, são os 3 nutrientes que são usados no adubo, né? Então, não temos magnésio aqui. E o magnésio, ele participa de pelo menos 350 e alguma coisa reações no nosso corpo. Então, cerca de 350 reações no nosso corpo precisam do magnésio. Igual eu falei, o magnésio é tipo um maestro, né? Ele fala para onde que tem que ir de cada lugar, como é que tem que fazer de cada lugar, e ele mostra isso para as moléculas. Então, se nós temos deficiência desse suplemento, nós já tínhamos que aprender a suplementar essa vitamina há muito tempo, esse mineral, magnésio mineral, né, vitamina. Então, a gente já precisava ter isso aí, a gente precisava consumir isso. Não adianta, nossos alimentos não têm magnésio, porque não tem no solo magnésio. Então, assim, como o nosso coração, ele precisa desses ácidos graxos, né, esse composto, ele vai diretamente na produção de ácido graxo, ele vai agir na produção, no carregamento, né, a L-carnitina, por exemplo, ela é uma moléculazinha que ela fica ali na borda da mitocôndria. E aí, quando aparece um ácido graxo, né, aparece a molécula de ácido graxo, essa L-carnitina pega essa molécula de ácido graxo e leva para dentro da mitocôndria. Então, quando ela leva para dentro da a mitocôndria usa essa molécula de ácido graxo, degrada essa molécula de ácido graxo, né? Quando acontece essa queima do ácido graxo, que sobra só as toxinas, só as coisas ruins, só o que não presta, a L-carnitina pega de volta e joga para fora da mitocôndria. Então, ela é responsável tanto por levar a gordura, o ácido graxo, para dentro da mitocôndria, como ela também é responsável por limpar a mitocôndria. E quando faz essa falta de L-carnitina, quando a gente não toma, não suplementa, L-carnitina é um aminoácido, né? Então, quando a gente não faz a suplementação de L-carnitina, a gente não tem esse processo na mitocôndria, ou seja, a mitocôndria vai ficar cansada mais cedo, ela vai começar a produzir mais radicais livres porque ela está cansada, ela está cheia de toxina, ela não consegue metabolizar nada, e aí causa o problema aí. Então, por isso que a L-carnitina ela é extremamente importante nesse processo do protocolo Sinatra, né? Justamente por isso, por essa ação que ela tem de levar e trazer, né? A desoxirribose, ela é uma enzima do nosso organismo mesmo, ela está ali no DNA, a gente estuda no DNA, e ela é totalmente necessária na produção da molécula de ATP, que é a molécula de energia. Então, toda vez que acontece, por exemplo, deixa eu pensar aqui, por exemplo,
um músculo do coração, ele vai fazer aquela primeira batida. Para ele bater esse tum-tum essas 2 vezes, ele precisa de energia para isso. O que acontece? A mitocôndria libera energia, né? E aí suponhamos que cada mitocôndria produz 60 moléculas de ATP, ou seja, 60 moléculas de energia. Para o músculo fazer isso e voltar, ele precisa de pelo menos 50 mil moléculas de ATP. Entendeu? Por que é interessante esse processo da produção de energia? Porque se você tem deficiência em uma mitocôndria, já é menos 60 moléculas. Tem deficiência na outra mitocôndria, já é menos 120 moléculas e por aí vai. Então, se ele precisa de 50 mil moléculas para fazer esse tum-tum, ele não vai ter energia suficiente, entendeu? Porque as moléculas dele já vão estar desgastadas. E, além desse processo de estar desgastada, ela está cansada, ela não morre, a mitocôndria não morre, ela continua trabalhando, porque ela acha que tem que trabalhar até ela estourar. E o que ela faz? Ela produz toxina. Então, por isso que quando acontece essa produção, né, de ATP, essa produção de energia, ela é extremamente necessária. Uma das coisas que precisa para fazer essa produção de energia é a desoxirribose. O magnésio, como eu falei, ele é o maestro das moléculas aí, ele está responsável, né, por ter por ter tudo no lugar. O magnésio coloca tudo no lugar. O magnésio, ele carrega cálcio, ele carrega vitamina D, ele carrega zinco, ele carrega ferro. Tudo coloca no lugar certo. O magnésio, ele regula o organismo da gente. Se perguntar para a avó, né, para nossas vós, nossas bisavós, elas vão lembrar do cloreto de magnésio, que era horrível. Inclusive, até hoje tem aí que o pessoal toma cloreto de magnésio, tem um gosto horrível. Então, ainda bem que já existe cápsula aí. E o que acontece? O magnésio que o Stephen Sinatra colocou no protocolo Sinatra é o magnésio dimalato. O que é o magnésio dimalato? É o magnésio, a molécula de magnésio ligada com a molécula de ácido málico. E o que é o ácido málico? É uma enzima, é um ácido ali que ajuda a melhorar essa produção de energia. Então, quando eu tomo magnésio, por exemplo, eu tomo cloreto de magnésio de noite e de manhã eu tomo magnésio dimalato, porque o magnésio dimalato, ele ajuda a ter mais energia. Ele ajuda a dar uma acordada no corpo, assim, lógico que não é o primeiro dia que você usa, né? Mas com o tempo que você usa, você aprende a ter mais disposição durante o dia. O seu corpo aprende a construir essa disposição. Então, por isso que o magnésio dimalato, ele tem essa função de, além do magnésio, né, fazer toda como é que fala? Essa regência, né, de minerais e vitaminas, ele também tem o ácido málico que vai ajudar nele isso aí. E temos a coenzima Q10, né? O que é a coenzima Q10? Ela é uma coenzima, né? Ou seja, ela não é totalmente uma enzima. Ela é uma coenzima, ela ajuda as enzimas na produção de energia do coração. Então, o que acontece? Quando tem toda aquela desencadeia todo um processo para fazer a moléculazinha de energia, né? Para fazer a ATP. Produzir a ATP tem um monte de processos, de nomes científicos e tal, que não cabe falar aqui agora, para chegar nessa molécula de ATP. Uma dessas coisas é a coenzima Q10. A coenzima Q10, ela é a principal, né, enzima a principal vitamina da mitocôndria para produzir energia. Sem coenzima Q10, a gente não produz energia. Então, o que acontece? Se a gente não produz energia, o nosso coração fica fraco. E não só o nosso coração, o nosso organismo inteiro. A coenzima Q10, ela está envolvida naquele processo do colesterol. Você lembra que eu falei que tomar estatina era ruim? Por causa disso. O que acontece? Quando a moléculazinha de acetil-CoA começa a metabolizar, quebrar várias coisinhas ali, elas transformam em várias coisas até chegar no colesterol. Então, a molécula de acetil-CoA, ela transforma em HMG, depois ela transforma num outro lá, uns nomes lá, muito, que eu não lembro mais o nome, mas tem lá as siglazinhas, eu esqueci. Então, ela vai transformando, né? E aí ela quebra, e aí transforma em oxida, e transforma em outra, transforma em outra, transforma em outra, até chegar no colesterol. Antes de chegar no colesterol, ela faz ela se transforma numa molécula que chama pirofosfato. O que é esse pirofosfato? Quando chega nesse pirofosfato, ele não trabalha só para produzir colesterol. Ele vai produzir colesterol e coenzima Q10.
Então, a coenzima Q10, ela é quase um subproduto aí do colesterol. Ela é uma irmã do colesterol, a coenzima Q10. Então, quando acontece todo esse processo de acetil-CoA, transforma em HMG, que transforma em não sei o que transforma em pirofosfato, esse pirofosfato divide e transforma em colesterol e coenzima Q10. Quando você toma uma estatina para diminuir o seu colesterol, que eu já expliquei que não precisa, né? Quando você toma uma estatina, o que a estatina faz? Ela tem uma enzima que chama HMG redutase. Quando é redutase, quer dizer que essa enzima, ela reduz a enzima HMG, né? Ela cancela o processo da HMG. Então, quando a acetil-CoA transforma em HMG, o HMG vai transformar em outra molécula, esqueci o nome, vai transformar no pirofosfato, transformar coenzima Q10 e colesterol. Quando chega no meio daquele processo, vem a estatina e cancela aquele processo. Então, quando você toma a estatina, você cancela o processo do colesterol, você deixa de produzir colesterol, mas você também deixa de produzir coenzima Q10. Por isso que eu falei, quando a pessoa toma a estatina, ela tem a probabilidade muito grande de ter infarto. Por quê? O coração dela vai parar. Uma hora o coração dela vai parar, porque o coração dela não vai ter energia. E não é só isso que faz. A estatina também tem um monte de outros processos que ela consegue diminuir muitas vitaminas, né? Mas esse processo, principalmente. Então, por isso que se você toma qualquer dosagem de estatina, se você toma qualquer dosagem, mínima que seja, você está prejudicando o seu coração. Você está com medo do colesterol causar infarto, mas colesterol não causa infarto. Colesterol não é ruim. Não adianta você tomar uma estatina, porque você não vai reduzir o seu nível de sua chance de ter infarto. Não existe artigo científico que comprove isso. Não tem. Não tem comprovação científica. Eu falo isso hoje com muita certeza, porque eu procurei, sei lá, nos últimos 5 anos que eu estudo suplementação, eu venho procurando sobre isso. Eu venho procurando sobre por que é que me falaram que o colesterol causa infarto. Entende? E não tem comprovação científica. Então, nos resta acreditar que nós sabemos disso, porque foi passando de mídia para mídia e nós fomos acreditando na mídia e assim foi. Não tem comprovação científica disso, que o colesterol causa infarto, não existe. Então, não existe comprovação científica que você precisa utilizar estatina. Não precisa. Pode ser a mínima dosagem que seja, não precisa utilizar. Porque a mínima dosagem que você usa, você vai diminuir o colesterol e vai diminuir a produção de coenzima Q10. Se você diminuir a produção de coenzima Q10, você consequentemente diminui a força do seu músculo. Você consequentemente diminui a energia do seu coração. Então, de nada adianta você tentar evitar, né, um infarto, que não vai acontecer, porque seu colesterol não vai causar infarto, mas você vai morrer de insuficiência cardíaca. Vai, porque existem inúmeros artigos científicos que falam sobre isso. Inclusive, as primeiras estatinas que foram produzidas, né, que foram lançadas no mercado, elas foram tiradas do mercado porque elas mataram muita gente nos primeiros meses de uso. Então, estatina não é bom, não funciona, não tem nada de bom de usar nelas. Assim, ela é recomendada em casos extremos, que uma pessoa tem um colesterol de 700 e ela já é infartada. Aí indica as estatinas, mas só por isso, porque ela tem uma produção desregrada de colesterol. Colesterol acima de 200 não é perigoso, acima de 300 não é perigoso, principalmente se você nunca teve um infarto. Não tem por que você tomar estatina. Tá bom? E aí, povo? Alguma dúvida? Como é que tá aí? Tem alguma pergunta? Tem alguma para fazer das outras aulas também? Desce, protocolo Sinatra. Teve uma pessoa que perguntou aqui no meu WhatsApp a dosagem dos nutrientes, né? Bom, tem inúmeros fatores, né? Se você já foi
Se você já teve infarto, é uma dosagem. E se você tem só insuficiência cardíaca, é outra dosagem, tá? Eu indico esse protocolo Sinatra, não necessariamente para quem tem insuficiência cardíaca, mas eu indico sim para quem pode desenvolver isso aí, para quem tem pressão alta e a pressão custa regular. Bom, tem uma dosagem, né, que ela é uma dosagem padrão que você consegue. Inclusive, tem farmácias de manipulação que já fazem, tá? Já fazem isso aí. Então, a dosagem seria de magnésio de malato 300 mg, coenzima Q10 de 100 mg, L-carnitina de 30 mg, L-carnitina base, tá? Concentrado de L-carnitina, e a D-ribose, que é a desoxirribose, de 400 mg. Isso depende muito de farmácia para farmácia, mas eu acredito, eu não tenho experiência com manipulação, a não ser da faculdade, né? Mas eu acredito que tudo isso não caiba numa cápsula só, porque o magnésio ele é muito grande, é muita coisa. O magnésio tem as pedrinhas muito grandes. Eu esqueci o nome que fala, mas ele é muito grande, o magnésio. Então, para você usar 300 mg de magnésio, provavelmente deve dar aí umas 2 cápsulas por dose, né? Deve dar isso aí mais ou menos. Então, você pode olhar, por exemplo, às vezes uma farmácia tem essa dosagem que eu falei, mas aí vai ter lá escrito falando a quantidade de doses. Às vezes uma farmácia tem isso aqui que eu falei pela metade, ou seja, dá na mesma, entendeu? Pela metade você tem que tomar 2 cápsulas ao dia. A outra pode falar que é isso e a dose é 2 cápsulas por dia. Por isso, porque não cabe numa cápsula só. Por isso, quando eu faço fórmula de vitaminas e minerais, que eu vou indicar, por exemplo, os pacientes, eu não indico que a pessoa coloque o magnésio junto, né? A não ser que ela faça só, por exemplo, magnésio e zinco, ou magnésio e alguma coisa. Porque o magnésio ele é muito grande, é muita coisa. Então, se você for manipular 300 mg de magnésio, né, para tomar 300 mg aí por dia, você vai precisar tomar, acho que pelo menos 2 cápsulas. Se não me engano, são 2 cápsulas, tá? Depende da farmácia de manipulação que faz isso aí. Mas, de qualquer forma, dose é dose. Então, se você precisa de 30 doses, ou seja, por mês, você vai tomar uma por dia, você precisa de 30 doses por mês. E a farmácia te mandou 60 cápsulas, então quer dizer que você precisa tomar 2 cápsulas por dia, tá? Então, varia muito. Quem já teve infarto, já é uma outra dosagem. E aí depende muito do quadro, a gente tem que analisar direitinho. Qual é outro caso? Quem já tem, né, a insuficiência cardíaca, que faz tratamento. Inclusive, existem estudos científicos comprovando que inúmeras pessoas já deixaram de tomar o beta-interferon. O beta-interferon é um dos medicamentos mais caros que tem para coração. A venda, né, hoje é um dos mais caros que tem. Fora todo o tratamento que as pessoas fazem do SUS, né, do SUS também mundiais por aí, dos sistemas de saúde mundiais, que geram bilhões aí para as indústrias. Então é lógico que eles não querem que as pessoas deixem de tomar esse medicamento, né, gente? Então, esse beta-interferon, por exemplo, que é um medicamento que é utilizado na insuficiência cardíaca, teve um estudo que fez testes com esse beta-interferon, que os pacientes utilizaram ele por 10 anos. Utilizaram esse beta-interferon por 10 anos e não tiveram melhora significativa. O medicamento parece que ele dá é como se ele parasse a insuficiência cardíaca. Então você não vai continuar piorando, não. Mas também você não melhora. Então não adianta muita coisa. E o fato de tomar medicamento, você só piora o estresse oxidativo, você só piora a quantidade de oxidantes no seu organismo. Entende? Então, não tem perigo de tomar esse composto. Inclusive, quem não tem doença cardíaca, quem não tem hipertensão, pode tomar essa dosagem desses 4 elementos, porque é um boom de energia que você dá não só para o seu coração, mas para o seu organismo inteiro, porque a gente está cheio aí de toxina, está cheio de coisa errada. E esse combo ele vai dar energia para suas células, para que elas não se deteriorem antes do tempo, né? E acabam que elas também ajudam a fortalecer o coração. Se o seu coração estiver normal, não vai fazer nada com o seu coração.
Ele vai mandar para outros lugares que estiver precisando. Mas se o seu coração estiver precisando e você não sabe, você vai suprir ele, entende? Porque por que o infarto a gente assusta, né? Por que é que a gente assusta quando a pessoa passa mal e tem um infarto? Não é igual, por exemplo, Alzheimer e Parkinson, que começa devagarzinho, né? Vai só piorando, não. O infarto, ele é a mesma coisa, ele começa devagar, só que a gente não sabe. A gente não vê, a gente não percebe, porque nada treme, a gente não esquece de nada, né? Então a gente não consegue perceber isso antes que ele aconteça de maneira intensa, ou seja, ou fulminante, que acaba matando a pessoa, ou o que causa toda né, aquela loucura da gente correr para o hospital com a pessoa e ter aquela dor toda e, né, e passar mal e toda aquela coisa. Então, assim, o infarto não é uma doença que vem de uma vez. Ela é uma doença silenciosa. Ela vem devagarzinho, vai só acumulando ali, vai só acontecendo. Ela vai só acontecendo. Um dia, né, que normalmente acontece quando você faz ou um esforço físico muito grande, ou você tem um estresse emocional. Acontece muita pessoa infartar quando ela fica sabendo da morte de alguém. Acontece muito de infartar quando joga aquele futebolzinho do final de semana, né? Inclusive na minha família eu tive um caso, nós perdemos um tio desse jeito, né? Ele, né, depois do joguinho do domingo ele passou mal, chegou no hospital, estava infartado e não teve jeito. Então, assim, o futebolzinho do final de semana faz mal, sim, porque você fica a semana inteira sentado no escritório ou sentado num carro trabalhando, que seja andando, mas você não corre o tanto que você corre no domingo lá no futebolzinho. Então, esse faz mal, sim, ele pode piorar o infarto, ele pode fazer o infarto chegar mais cedo. Não só futebol, né? Tem o vôlei também do final de semana, os esportes aí do final de semana, as festinhas do final de semana, que depende muito de como, né, de como são essas festinhas, e principalmente as emoções, né? O infarto, ele vai só acumulando ali, ele vai só as artérias, né, as veias, a veia ou a artéria, ela vai só entupindo, ela vai só enchendo de coisinhas, e vai enchendo de coisinha, vai ficando fechada. Aí tem uma hora que tem só um fluxozinho ali de sangue, tem um fiapinho de sangue passando ali ainda, mas tem. Você até sentiu uma dorzinha assim no peito, mas passou rapidinho, você achou que fosse ar preso e pronto. Mas tem um fluxozinho ali passando de sangue. O dia que você tiver uma emoção muito forte, né? Igual todos nós já perdemos alguém, a gente sabe como é que é isso, essa sensação. Quando acontece isso, você fica extremamente estressado e o seu organismo começa a pulsar sangue mais rápido, que para você não desmaiar, né? E ainda assim tem hora que não dá, tem hora assim que a pessoa desmaia. Isso é o corpo desligando. É o corpo falando assim, não dá para manter não, desliga aí. E aí o corpo desliga, por isso que acontece o desmaio. Quando você tem essa emoção muito forte, né, que você começa a respirar mais rápido, o seu coração tenta jogar sangue o máximo possível, que é para nenhum dos seus órgãos ficar sem sangue, ficar sem nutrição. E uma dessas veias, que é uma das principais, está quase entupindo. O que acontece? O sangue vai passando com rapidez, e tem hora que ele não consegue e tampa. E aí acontece o infarto, é a hora que a pessoa infarta. Então, é uma doença extremamente silenciosa, tá? Mas que pode ser evitada. Inclusive, esse protocolo Sinatra é uma das coisas que a gente consegue evitar o infarto. Então, se vocês não fazem uso, comecem. Principalmente se você já tomou estatina, que para mim é um dos piores venenos que a indústria farmacêutica produz. Se você, né, tem esse histórico de utilizar muitos medicamentos, de fazer uso de muitos medicamentos, você já fez, hoje não faz mais, mas você já fez, então seu organismo também está aí degradado, né? Então você precisa ajudar ele também, tá bom? Mais alguma dúvida? Deixa eu dar uma olhada no WhatsApp. Aqui não. Mais alguma de vocês? Vocês que estão aí assistindo?
Bom, pessoal, então eu vou finalizar essa live, que já tem 1 hora, quase 1 hora e meia que eu estou conversando com vocês, que eu estou falando. Eu espero que não tenha ficado dúvidas, né? Espero que não tenha ficado dúvidas aí de vocês. Eu tentei explicar o protocolo Sinatra da maneira mais fácil que eu achei, que eu encontrei, né? Quem tiver interesse em adquirir meu curso de suplementação, eu já deixei na descrição do vídeo mesmo, tem na descrição o link para o curso, tá? Se quiser entrar lá e olhar como é que é o curso, as matérias que tem lá, tem mais de 200 aulas cadastradas, é muita coisa, eu fiz um conteúdo muito bacana, eu preparei o curso de uma maneira assim que eu consigo juntar a maior quantidade de informações num lugar só, justamente porque eu procurei e não achei, né? Eu procurei curso sim, eu não achei, eu procurei curso, paguei curso, fiz, achei que foi pouco, não era isso que eu queria aprender, era muito mais e tal, aquelas coisas todas. Então fica tudo lá. Eu disponibilizo tudo no curso, eu coloco livros que eu já li, eu coloco livros que eu citei, eu coloco artigos científicos nas aulas, eu falo sobre artigos científicos em lives também, né, vão ter lives que eu vou falar sobre algum artigo científico que surgir aí, né, no meio disso tudo. Eu falo sobre inúmeras coisas, inclusive tem lá mais de 200 aulas cadastradas e eu não acabei de cadastrar todas, porque é muita coisa. E cada dia eu descubro uma coisa nova, e cada dia eu falo sobre uma coisa nova, tá? Quem não me segue no Instagram, vai lá no Instagram, doutorolucianalopes.esteta, me segue no Instagram, porque lá eu também coloco conteúdo legal, principalmente de forma simples, né, para entender rapidinho, tá bom? Então, muito obrigada por vocês terem me acompanhado nesses dias aí de live. Eu adorei falar tudo isso para vocês, tá? Se tiver mais dúvidas, eu respondo lá no WhatsApp, né? Eu respondo pelo WhatsApp, pelo Instagram também, não tem problema. Eu queria muito agradecer a vocês, muito obrigada, né, por esses dias de live, muito obrigada por me aturarem, por me ouvirem falar durante 1 hora e meia aí, todos esses dias. Mas é porque eu adoro falar sobre esse assunto e eu acho que todo mundo tem que saber sobre ele também, eu acho que todo mundo tem que descobrir essas coisas, né, porque não é só teoria, não é só complô, né, isso já é testado, já é comprovado cientificamente que funciona. Então, por isso que eu queria passar isso para vocês. Quando eu descobri, eu também fiquei extremamente, né, desconfiada de todas as coisas, procurei saber e era verdade. Então, para isso que eu fiz essa imersão, eu espero que eu tenha aberto mais a cabeça de vocês em relação a isso. Em relação a suplementos no geral, né, tanto suplementos nutricionais, alimentares, estéticos, esportivos, já são mais aí para a parte física, né, não é tanto de saúde, mas ainda assim eles influenciam muito e eu, inclusive, falo sobre eles no meu curso também, eu ensino sobre eles também. Tá bom? Então, boa noite para vocês, um beijo para vocês e muito obrigada.